Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer um serviço aqui e eu decidi contar algo pra vocês que aconteceu comigo, gente. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu passei por um aborto e eu gostaria de contar a minha experiência, né? Tem muita gente que passa por isso, 4 anos atrás, gente. Eu casei em fevereiro de 2018. Em outubro, eu fiquei grávida. Era só eu e meu marido, aquele começo de casamento, aquela empolgação, né? Aquele casal novinho, tal. E eu fiquei grávida, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, logo que eu descobri a gravidez, eu já quis falar para as pessoas, né? Logo que eu descobri, eu quis falar para as pessoas. E tudo que eu via, na época eu trabalhava, tinha meu dinheiro, então tudo que eu via, eu comprava. Isso eu tava grávida que de 15 dias, um mês, eu já comprava as coisas. E eu sentia muito que seria um menino. Sentia no meu coração que seria um menino. E assim que eu descobri. E comecei a comprar muita coisa azul, chupeta. Eu lembro que eu comprei pente de cabelo, escovinha, alguns conjuntinhos de roupa, cheguei a comprar até fralda. E isso assim que eu descobri. Ansiedade. E, gente, tava tudo normal até então, né? Comecei a fazer os primeiros exames. Só que teve um dia, gente, que eu tava trabalhando, isso eu já tava tipo umas 8 semanas, mais umas 7 semanas de gravidez. Eu tava trabalhando e eu comecei a sentir muita dor na lombar, muita dor mesmo. Uma cólica muito forte. Ao ponto de eu não conseguir trabalhar. Eu falei assim, eu não tenho condição de trabalhar, eu não tenho condição. Vim pra casa, fiquei de cama. Sério, essa dor ficou latente em mim demais, né? E eu não sabia que aquilo ali era um processo que o meu corpo tava querendo expulsar aquele feto, né? E pra mim era da gravidez, né? Tava a primeira, inexperiente, não tinha experiência com nada. E eu lembro que eu fiquei de cama, fiquei uns 3 ou 4 dias de cama, sabe? Eu só levantava assim mesmo, no extremo, mas sentindo muita dor. E grávida não pode ficar tomando qualquer remédio. Então o único remédio de dor que passaram pra mim foi o paracetamol. Mas eu tomava, aliviava um pouco e daqui a pouco aquilo já voltava de novo. Comecei a tomar Buscopan, né? Buscopan pra cólica. E, sabe, aquela dor não passava, aquela dor assim nas cadeiras, né? Hoje eu entendo que aquelas dores eram contrações que o meu corpo estava tendo para poder expulsar aquele feto. Depois de 4 dias, gente, eu comecei a ter sangramento, né? Depois dessas dores, eu comecei a ter um sangramento, né? E qual me abalou muito, porque até então aquelas cólicas eu tava achando que era da gravidez, meu corpo tava abrindo, né? Alguma coisa tava acontecendo, que era tudo muito novo para mim. E começou, gente, Aí eu comecei a ter sangramento, isso era em dezembro. Eu comecei a ter sangramento no começo de dezembro. E foi um choque pra mim, foi um chão quando eu vinha descobrir que meu corpo tava expulsando o bebê, né? Só que não saía o pedaço do feto, nem nada, só saía o sangramento. Eu corri pro hospital, né, pro médico. E eu já tinha feito ultrassom ouvindo o coraçãozinho. Então tudo tava uma emoção pra mim, né? Então eu fui, né, no médico. O médico fez a ultrassom procurando batimentos cardíacos, procurando o movimento do bebê, e ele não encontrou. E foi muito triste pra mim, gente. Era uma gravidez que ela não era planejada, mas era uma gravidez que eu tava super mega empolgada, sabe? Como eu falei, ali com 2 meses eu já havia comprado tanta coisa, muito ansiosa, sabe? E o médico falou assim, eu perguntando, mas por que isso aconteceu, Dudu? Eu não queria aceitar aquela situação. Eu falei assim, por que isso aconteceu? Nem eu tava fazendo tudo direitinho, né? Geralmente quando acontece um aborto é porque a pessoa toma um remédio, porque é uma gravidez indesejada. Eu falei assim, ó, aborto espontâneo é uma coisa muito mais normal do que você imagina. Eu não sabia do assunto, então eu fui pesquisar, né, gente? E a cada 4 mulheres, a cada 10 mulheres, 4 mulheres sofrem aborto espontâneo sem causa nenhuma.
Geralmente é porque o espermatozoide, ao se unir com o óvulo, né, ele começa ali a ser fecundado, ele começa a ser formado e ele dá uma malformação, né, que o bebê pode nascer sem um braço, sem uma perna, e o útero reconhece aquilo como aquela gestação não pode ir para frente. Ele conhece aquele ser estranho, entendeu? Os cromossomos não ligam direito, então fica um ser, um feto que está começando a gerar com má formação, né? Então o próprio corpo ele começa a expulsar. Aí comecei, né? Assim, as dores que eu tava sentindo, tudo era isso. Eu comecei a ter sangramento e eu chorava muito, gente. Eu chorava muito, 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 muito. Aí, né? O dezembro veio passando e eu lembro que na época tinha viagem para São Paulo. Eu sou da Igreja Pentecostal do Amor e todo ano, final do ano, tem caravana para São Paulo, né? E eu falei que eu ia, né? Eu ia em São Paulo. E o feto estava morto dentro de mim, gente. Porque ele não saía e eu ia ter que fazer uma curetagem para tirar, né? Não saía. E eu com aquela esperança, eu ia na igreja, gente. Eu tava em casa, eu chorava a madrugada inteira, eu não conseguia dormir, sabe? Porque eu falava assim, Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Eu tô casada, eu casei na igreja direitinho, eu não sei por que o Senhor não permitiu essa criança continuar, né, aqui dentro de mim. Então eu chorava demais, gente. Eu chorei por longos dias, mas deixa eu chegar mais perto de vocês. Eu chorava por longos dias. Foi muito difícil pra mim, foi muito triste pra mim, sabe? Foi uma dor que eu senti muito grande de saber que eu tava tão ansiosa, tão na expectativa, né, de ser mãe. Não sei, já tava ali dentro, né? E de repente aquilo dali vai por água abaixo. E o feto morto dentro de mim, gente, continuou morto, não saía. Eu tinha uma viagem agendada, como eu disse pra vocês, pra ir pra São Paulo. E eu lembro que quando eu cheguei lá na nossa igreja, lá na sede mundial, eu chorava e clamava a Deus, Senhor, que esse feto venha voltar a viver novamente. Olha a minha perspectiva, gente. A minha perspectiva era de eu ir lá em São Paulo e o feto que estava dentro de mim voltar a viver. Eu tava com essa fé, né? Eu tava com essa fé. Gente, isso é real, isso é real. Eu lembro que eu não tava nem sangrando. Tinha alguns dias que eu já não tava sangrando. Tinha uns 5 dias que nem sangrando eu não tava mais. Mas o feto tava morto dentro de mim. E eu lembro que quando eu comecei a fazer essa oração lá, eu falei, Senhor, que esse feto viva dentro de mim. Se for da permissão do Senhor que ele volte a viver, que o Senhor ressuscite ele. Eu creio. E eu lembro que quando eu fui no banheiro lá, aí eu tava com sangramento, né? Tinha uns 5 dias que eu não tava tendo sangramento. E depois da oração, de tudo que tava acontecendo lá, eu comecei a sangrar. Ou seja, Deus tava querendo dizer que, né, não era aquela gravidez, não era aquela gestação. E o bebê já tinha nome, já tinha tudo, gente. Pra mim era um menino e tal. Né, que eu sentia isso dentro de mim, que era um menino com muita força. E ele já tinha nome. E, né, o bebê não reviveu, não voltou a viver, né? E eu comecei a ter sangramento novamente. Foi até que quando eu cheguei de São Paulo, né, na primeira semana de janeiro, eu tive que ir pro hospital porque o feto não saía, né? O feto não saía, apesar de, né, com 2 meses só, ele é pequeno, né, gente? Mas mesmo assim não saía. E então eu tive que ir pra Cataguases fazer, no hospital, fazer a curetagem. Chegando lá, gente, eu não sabia como é que era o processo, eu não sabia de nada. Eu levei a minha irmã foi de companhia comigo. E lá eles me internaram, né? Eles falavam assim, olha, a gente vai ter que colocar comprimido em você pra amolecer o colo do útero, pra gente poder mexer, né? Então eles colocam comprimidos. Hoje eu sei que aquele comprimido é o comprimido mesmo que usa pra parto induzido, né? Que eu, da minha gestação futura, no caso, eu usei esse comprimido muito dolorido demais. E colocou o primeiro comprimido, eu comecei a sentir cólicas, né? Eu acho que aplicou uns 2 comprimidos. Foi o segundo comprimido, eu já tava toda bamba, toda cheia de dor, sabe? Aérea, assim,
com coisa de desmaio mesmo. Pensa no, né, a indução, gente, ela é muito complicada, tá? A indução de parto, esses comprimidos que eu digo, para amolecer o colo do útero, né, ele abre ali a musculatura na marra e isso dói demais, né? Eu lembro que quando ele viu a dilatação, que tava bom, o colo do útero tava macio para poder enfiar lá, né? Tem a cureta que eles usam para poder remover tudo que tiver ali no útero, na bolsa, né? Tudo que tiver ali que tava ainda dentro de mim. Eu lembro que eu cheguei na sala, fui até na sala de cirurgia, no centro cirúrgico. Eu não tava aguentando ficar em pé, muita dor. Como se fosse, hoje eu entendo que era como dor de parto mesmo. É uma dor terrível. Indução, gente, é terrível. É melhor a pessoa ter um parto normal, natural mesmo, sem precisar de soro ou comprimido, né? Porque esse comprimido enfia por baixo. Então ele vai, né? Nossa, é horrível. Eu lembro que eu quase desmaiei, tinha um enfermeiro, um rapaz, né? Devia ser um estagiário que estava lá. Eu não tava conseguindo ficar em pé, ele pegou cadeira pra mim, eu não tava, sabe, eu tava uma dor terrível. E quando eu fui passada de cirurgia, eu lembro que eu deitei na maca, né, deitei na cama. Eles, né, colocaram eu na posição e simplesmente me aplicaram uma sedação na veia. Uma sedação é assim, eles te aplicam, você já apaga, você não sente nada, você não vê nada. Cesárea, você não paralisa, mas não faz você dormir. Mas a sedação, ela te apaga completo, você não vê nada. Você não vê nada. Então, eu apaguei ali e, né, e fizeram uma curetagem, gente. Tiraram o que tiveram que tirar, entendeu? Não precisa dar pique, dar corte, dar nada. Eles só enfiam, parece que é um instrumento, né, que eles usam pra fazer isso e começa a fazer uma raspagem no útero, que tem que ter muita cautela, senão até acaba ferindo o útero, né, gente? Então, tem que ser feito coisa com um profissional mesmo. E geralmente acontece isso, muito aborto clandestino, em que pessoas querem fazer, provocar o aborto. Então, acaba procurando profissionais que façam essa curetagem, que tirem o feto dali de dentro, né? E eu acho que é muito perigoso. Então, tem que ser feito mesmo por profissional, porque tem que saber o que tá fazendo, né, gente? Vai ali que fere o útero da pessoa, né? Aquilo fica doendo depois. Então, depois acabou a sedação, gente, eu acordei. Quando eu acordei, eu já tava na sala de repouso, se eu não me engano. Eu já tava na sala de observação e com muito sono, mas não tava sentindo nada por baixo, né? E depois que acabou a sedação, depois que acabou toda a moleza do corpo, eu tive alta pra poder ir pro quarto. E eu fui pro quarto, gente, normal, com coisa que não tinha acontecido nada, que não tinha acontecido nenhuma coisa comigo, né? Eu não sabia o grau do que tinha acontecido comigo, né? Então eu fui, o médico pegou, me deu alta, você já tá liberada, né? Nós conseguimos fazer a raspagem, tirar tudo. E eu falei assim, ele falou assim, olha, se você quiser tentar gravidez mês que vem, você já tá liberada, você já pode, entendeu? Não tem nada que te impede você ficar grávida de novo. Naquela hora eu levei um susto, né, gente? Porque quem quer já imediatamente arrumar um filho, sendo que você acabou de perder um, você tá em luto, você tá naquele momento difícil de tristeza. Então eu achei até um absurdo ele falar aquilo, que pra mim eu não tava querendo filho nem tão cedo mais, não tava querendo filho de jeito nenhum, pela decepção, pela tristeza, pelo momento que eu estava enfrentando, né? Porque eu fui muito empolgada de contar, de comprar as coisas, eu coloquei muita expectativa, coloquei muito amor na maternidade, muito amor naquilo que eu tava passando e não sabia que isso poderia ter acontecido comigo. Por que que aconteceu? Hoje eu sei, Deus queria me ensinar muitas coisas, né? Muitas coisas, o processo, a espera. O que que eu tiro disso espiritualmente? Eu lembro que na época que eu perdi o bebê, né? Na época, foi o lançamento do hino da Midjan Lima. Eu cantava muito ele na igreja. Eu quero saber se, né? E o hino dizia assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu louvava esse hino o tempo todo, gente, na igreja, quando me dava oportunidade. E Deus permitiu aquilo acontecer comigo, entendeu? Então, geralmente, aquilo que você fala muito, que você prega muito, que você fala muito, você vai viver aquilo. Então, até nas palavras,
Em tudo a gente tem que ter cautela, entendeu? Porque Deus prova a gente, justamente naquilo que a gente fala. Tem muita gente que fala que é assim, assado, na hora da prática, na hora que acontece com ele não aceita. Ele se revolta contra Deus. Em nenhum momento eu me revoltei contra Deus. Eu só não entendia. Mas hoje eu entendo. Entendeu? Hoje eu entendo por que Deus permitiu aquilo que aconteceu comigo. E o que eu perdi, Deus me deu triplicado. Porque agora eu já tô na terceira gestação. Terceiro filho. Então eu louvo a Deus. Entendeu? Porque tudo é uma experiência. Isso é pra gente, né? Até nas nossas palavras, na nossa ação, a gente observar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está vendo e saber que às vezes a gente gosta de falar muito daquilo que a gente não sabe, né? A gente gosta de falar muito, mas na hora da prática a gente não aceita, entendeu? É muito fácil você falar da dor dos outros, mas você não sentir. Então eu lembro que eu cantava muito esse hino de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou e Deus me deu e Deus resolveu tirar de mim. Deus resolveu a mesma coisa com Jó, né? Deus tirou de mim, entendeu? E naquele processo eu tinha que entender a dor de Jó. Eu tinha que entender a minha perca, né? E eu vinha entender isso, gente, que Deus me permitiu, porque a gente tem que sentir, a gente tem que viver experiências que é só Deus que vai estar do nosso lado. Às vezes nós vamos perder amigos, dinheiro, família, nós vamos perder tudo. Mas Deus sempre vai continuar do nosso lado, nos consolando. Então, essa é a minha experiência. Foi uma experiência muito sofrida, muito dolorosa. Mas que hoje eu vejo que eu precisava ter isso na minha história, entendeu? Isso faz parte da minha história, daquilo que eu vivi, né? É um processo, né? Você que já perdeu, você sabe quanto que é difícil, principalmente se for o primeiro, se foi algo planejado e não foi para a frente, é muito doloroso. Então, hoje, né, as pessoas até me criticam, ah, Thaís, por que você tá tendo um filho atrás do outro, né? Não entende. A pessoa não sabe. Eu também não entendo porque Deus tá me dando. Mas eu tô recebendo aquilo que ele tá me dando, sabe por quê? Deus sempre sabe o que é melhor pra gente. Ele é o dono da vida, ele dá a vida e ele tira a vida. Então, se ele tá permitindo isso, é porque ele vai me dar capacidade para vencer qualquer obstáculo, gente. Ele dá capacidade, ele nos instrui, né? E os filhos, né, são bênção do Senhor. E eu creio que, né, a vida é algo muito importante. Eu recebi críticas e comentários de pessoas até da família falando sobre a minha gravidez, gente, falando assim, ah, porque você não toma remédio, porque você não previne, e você fica falando que é Deus que tá mandando, né? Não, é você que não tá se cuidando, falando isso comigo. Então, só que às vezes a pessoa é a quarta filha. Às vezes a pessoa é a quinta filha. E se a mãe dela tivesse resolvido ter só dois filhos, será que ela ia existir? Pensa comigo, gente. Eu não sei, né, se você é o caçula ou se você é o primogênito. Eu não sei. Mas quem sabe você é a rapa do tacho. Quem sabe em antes de você, você tem muitos irmãos. Se a sua mãe tivesse te planejado a sua família, será que ela teria você? Será que ela ia querer só dois filhos? Você nem ia existir? Você nem ia ter a sua família? Você nem ia ter a sua vida? Entendeu? Nesse mundo tem oportunidade para todo mundo. Deus dá oportunidade para todo mundo que quer servir a Ele, e até mesmo aquele que não quer servir a Ele está vivendo do mesmo jeito. Então, não critica a fé das pessoas, naquilo que as pessoas acreditam. Eu acredito assim. Eu acredito que é Deus que dá. Eu acredito que é Deus que dá capacidade. Eu acredito que é Deus que dá vida. Isso não é uma questão minha, porque eu não tô fazendo nada e o bebê tá sendo gerado. Eu não tô fazendo nada, 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 nada. Eu não tô fazendo ligamento, eu não tô fazendo nada e Deus tá cuidando da criança. Eu tô vivendo normal e a criança tá sendo gerada. Então, não é eu que tô fazendo. É Deus que tá gerando. Isso não é meu. Isso eu não tenho poder para fazer isso, nem você. É só Ele que dá a vida e tira a vida. E tem pessoas que estão fazendo isso, estão tirando a vida. Estão interrompendo processos. Cuidado com a mão de Deus. Cuidado que o peso é muito grande. Porque só Ele tem poder para fazer isso. Então, antes de você criticar alguém que está tendo uma família, que está tendo, ah, mas o mundo está tão difícil para ter filho.
Às vezes, se você colocar em dificuldade em tudo, você vai ter dificuldade em tudo na sua vida. Mas se você confiar em Deus, você vai ver o suprir de Deus na sua vida. Entendeu? Tem pessoas que me criticaram, me criticam, né? E teve uma pessoa que até a mãe dela teve 10 filhos, ela é a 10ª filha. Ela é a 10ª filha. Veio me criticar, falar que é descuido meu. Mas eu falei assim, se a sua mãe tivesse tido só 5 filhos, será que você estava viva hoje? Você é a 10ª. Você é a 10ª. Hoje você pode ter um filho planejado, você pode escolher a data, a hora, o dia, o ano de você ficar grávida. Mas eu decidi viver no tempo de Deus, na hora, na data, do jeito que Deus quer. E não no meu planejamento. Entendeu, gente? Então, essa foi a minha experiência com aborto. É muito triste. E a vida é algo muito precioso. Entendeu? Então, viva na presença de Deus. Agradeça a Ele pela tua vida. Porque a vida é o maior presente que Deus possa dar pra gente. A vida é a vida com abundância, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Pai do Senhor, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!